Fala, Tricolada! Tudo tranquilo? Mais ou menos, né? É dia de Fluminense e Barcelona de Guayaquil pela Taça Libertadores da América. Eu sei que os nervos estão à flor da pele, a tensão está muito alta, mas, amigo, é Fluminense, time, você torce para time grande. Time grande tem que se acostumar em jogos decisivos, jogos assim, para levar para semifinal, para levar para uma final, para disputar título. Quem torce para time grande está sempre envolvido em jogos de vida ou morte, é vencer ou vencer. Então tem que se acostumar. Vamos lá, vamos confiar, vamos trazer essa classificação aí para o Fluminense. O Flamengo já está na semifinal, está aguardando o Fluminense. Aguarda aí, Flamengo, que o Fluminense está chegando, se Deus quiser. Apesar de todos esses problemas envolvendo o Fluminense, problema de escalação, treinador, presidente, eu confio muito que o Fluminense pode crescer em jogos decisivos como esse. Porque a gente já andou um pouquinho aí no Maracanã, já frequentamos muitos jogos, então a gente está acostumado em jogos decisivos aí com a camisa do Fluminense, e eu acho que o Fluminense sempre, não tenho certeza, o Fluminense sempre cresceu em momentos decisivos. Jogo grande é que o Fluminense gosta de jogar. Quando o Fluminense pega time fraco, assim, no final da tabela, vocês sabem que dá um probleminha. Mas quando é jogo grande, clássico, jogo decisivo, meu amigo, o Fluminense pode estar com um timinho, pode estar ser a zebra da parada, aí o Fluminense cresce, fica enorme e o bicho pega pro outro lado. Então vamos lá, vamos para essa semifinal, porque eu quero esse Fla-Flu histórico aqui na minha mesa à noite, depois do jogo. Eu quero essa classificação. Quero chegar na semifinal. Não quero nem saber se o Roger vai ser mantido ou não no cargo. Eu quero o Fluminense fazendo esse Fla-Flu na semifinal. Eu quero o título dessa Libertadores. Eu creio que você também. Vamos lá. Já que você deixou o seu like, já se inscreveu no canal, então vamos lá para o nosso pré-jogo. O primeiro jogo foi 2-2. Empate da Barcelona. 0-0, Barcelona se classifica. 1-1, Barcelona se classifica. 2-2, vamos para os pênaltis. Resultado igual. 3-3, aí da Fluminense. 3-3 para cima da Fluminense. Qualquer vitória do Tricolor, 1-0, 2-1, 4-3, qualquer vitória do Tricolor lá no Equador, não importa o placar, o Fluminense leva a classificação para a semifinal. Então o Fluminense tem que partir para cima, tem que fazer gols. É muito importante o Fluminense fazer gols para que a gente tenha um jogo mais tranquilo para a gente. Aí a vantagem do empate virá para o nosso lado. Então, o jogo é 21h30, com transmissão pelo Facebook Watch e pela Fox Sport. Fox Sport vai transmitir, então fica atento. E também, se quiser, vai lá assistir no Facebook Watch. O jogo é em Guayaquil, no estádio Monumental, estádio do Barcelona. 21h30, vocês sabem que tem live aqui no canal Tricolada, aquela live esperta de react, a gente vai reagir a esse jogo aqui. Então convido a vocês a assistirem o jogo com a gente. Árbitro é o Esteban Ostodic. Ele apitou o jogo do Fluminense, apitou o River 1, Fluminense 3 pela fase de grupos. Então o cara dá sorte pra gente. No jogo que ele apitou, a gente deu uma sapecada no River. Então o cara ótimo para apitar esse jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Confronto direto, 5 jogos, 3 vitórias do Fluminense, 1 empate. O primeiro empate da história entre Barcelona e Fluminense foi nesse jogo do Maracanã, jogo de ida, que foi 2-2. E uma derrota. O Fluminense apenas perdeu uma vez para o Barcelona de Guayaquil. Então o Fluminense tem uma vantagem bem interessante, 3 vitórias a 1 em comparação no confronto direto entre Fluminense e Barcelona de Guayaquil. Curiosidade que eu trago aqui para vocês. Flu atuará pela segunda vez nesta Libertadores no estádio Monumental. Qual foi a primeira vez nessa Libertadores que o Fluminense atuou lá? Foi no empate em 1-1 com o Júnior Barranquilla. Gol do Kaique, você lembra? Então o Fluminense já está acostumado com o estádio, já jogou uma vez lá e o jogo foi 1-1 contra o Júnior Barranquilla. O Flu nunca... Aí que está o problema. Tem essa vantagem de já ter jogado nesse estádio esse ano, nessa mesma competição, mas o problema é que o Fluminense nunca ganhou em território equatoriano. Então vamos quebrar esse tabu, Fluminense. Tá bom? Quero esse tabu quebrado na minha mesa, no final do jogo, e também a minha classificação. A nossa classificação. Ok? Vamos quebrar esse tabu aí. O Barcelona poupou titulares. Nesse último jogo do campeonato equatoriano, ele poupou praticamente o time todo. Só o goleiro atuou. Porque o goleiro tem que estar atuando, né? Ser reserva de goleiro é uma coisa desgraçada. Eu já fui goleiro reserva. Cara, o time todo é poupado, menos o goleiro, porque tem que estar sempre em atividade. Então, o goleirão lá, o Burray, atuou, foi o único titular a atuar na derrota por 1-0 do Barcelona de Guayaquil para o Ourense. Essa derrota deu uma atrasada neles na tabela, aí o Independente Del Valle disparou, botou 3 pontos na frente dele, agora o Barcelona de Guayaquil é o segundo colocado no campeonato equatoriano.
poupou a galera, tomou uma cipoada de 1-0 de um tal de Orense. Nunca ouvi falar. Uma coisa que eu queria destacar aqui nesse time do Barcelona, que me chamou muita atenção nesse jogo de ida contra o Fluminense, é que ele respeitou muito a equipe tricolor. Respeitou muito. Parecia que o treinador Bustos não conhecia muito a equipe tricolor. Eles atacaram muito pelo lado mais forte do Fluminense, que é o lado direito, mais forte defensivamente. Samuel Xavier é mais marcador do que o Egídio. Eles não exploraram a deficiência pelo lado esquerdo do Fluminense, mostrou uma falta de conhecimento. Eles esperaram muitos erros do Fluminense aqui no Maracanã. Acabaram sendo premiados com erros individuais do Fluminense e acabou fazendo 2 gols aqui no Maracanã. Mas se mostrou uma equipe covarde e uma equipe diferente de suas características. Quem conhece a equipe do Barcelona de Guayaquil, nessa Taça Libertadores, é um time veloz, sempre atacando pelos lados do campo, revezando às vezes, trazendo esse jogo por dentro com um grande Damian Dias, que é um bom jogador, que é o armador do meio de campo da equipe do Barcelona, é o organizador ali no meio. Mas se mostrou um time mais reativo, encarando o Fluminense. Agora a minha preocupação é saber como é que vai ser essa postura jogando no Equador. Porque se eles tomarem essa postura ofensiva, de velocidade, se adiantando e buscando o resultado, que não interessa a princípio para eles, porque o empate é favorável, pode ser que dê uma favorecida ao Fluminense, porque o Fluminense vai encontrar espaços para também tentar fazer o seu jogo. O que me preocupa é eles terem essa mesma postura que tiveram no Maracanã, lá no Equador, esperando o erro do Fluminense, uma postura mais defensiva, já que o empate favorece a eles, um empate de 0-0 e de 1-1. Então pode ser que eles botem uma postura mais recuada, esperando o Fluminense, esperando esse erro e acionando seus pontas em velocidade. É uma coisa que a gente só vai ver no momento do jogo, mas é muito preocupante. O que o Fluminense tem que fazer, sem se importar qual vai ser a postura da equipe do Barcelona, se é reativo ou não, se vai respeitar de novo o Fluminense ou não, se vai partir para cima do Fluminense, é que o Fluminense faça o seu jogo, tenha a sua postura, uma postura de vencedor, que entre nesse jogo martelando, atacando, adiantando suas linhas desde o início, porque quem precisa fazer o resultado é o Fluminense, não é o Barcelona de Guayaquil. Quem precisa fazer gol é o Fluminense, quem tem que mostrar que quer ir para a semifinal é o Fluminense. Então o Fluminense tem que tomar uma postura ofensiva, sem se importar com a postura do Barcelona de Guayaquil, e partir para cima dos caras. Vamos para a escalação, eles que têm um desfalque. É o Martínez, jogou nesse jogo contra o Fluminense aqui no Maracanã e foi expulso. Martínez está fora, um bom jogador, um atacante veloz. Então vamos para a escalação deles. Com Burray no gol, Castillo pela direita, a dupla de zagueiros é o Riveiros e o Leão, o lateral esquerdo é o Pineda. A dupla de volantes é o Pinatares e o Molina. O trio ali no meio de campo é o Perlaza pela esquerda, o Preciado pela direita, que vai substituir o Martínez, e o Damian Dias ali na organização no meio de campo. Muito cuidado com o Damian Dias, que ele é o cérebro do time. E no ataque, se não jogar o Garcês, vai jogar o Mastriani, será a referência no campo de ataque. Agora a gente vai focar mais aqui no Fluminense, no que o Fluminense precisa fazer para sair lá do Equador classificado. O Fluminense vai precisar botar na sua cabeça e no seu modo de jogar que ele precisa ganhar o jogo, que ele precisa fazer gol, precisa propor esse jogo, como eu falei, adiantar as suas linhas e ter uma postura de vencedor. O mais interessante na armação desse jogo, a gente não sabe ainda qual é o esquema que ele vai utilizar, se ele vai usar o esquema que ele atuou na última partida, que ele pôs em campo na última partida aqui no Campeonato Brasileiro. Infelizmente ele não pôde poupar o time, mas o Barcelona pôde poupar. Se ele utilizar esse mesmo esquema, seria o mais interessante, na minha opinião. O André ali na frente dos zagueiros, dando uma maior proteção, liberando o Martinelli e o Iago para se aproximarem mais no campo de ataque, na intermediária adversária. Esse posicionamento do André, quase como um líbero na frente dos zagueiros, dá uma segurança maior para liberar esses meios, esses volantes. E um Casares ali na organização do jogo, ou até mesmo pode ser o Nenê ali na armação do meio de campo. Com auxílio do Iago, que atuou muito bem, às vezes caindo ali pelo lado direito, na maioria das vezes caindo pelo lado esquerdo, na maioria das vezes atuando e caindo pelo lado esquerdo, e do Martinelli também, porque o Martinelli tem qualidade para chegar próximo dessa área. Na minha opinião, esse losango utilizado na última partida poderia ser repetido nessa partida lá no Equador. Talvez tenha sido um teste que ele fez. Mas vendo o mapa de calor, a atuação dos jogadores, o Iago pareceu mais um ponta esquerda do que um meia mais ofensivo.
Não sei o que vai passar na cabeça desse treinador, meu Deus, que está a perigo. Se for eliminado, vai perder o emprego. E é uma caixinha de surpresa que passa na cabeça dele. Então vamos lá, vamos falar primeiro dos desfalques. O Fluminense não vai poder contar com Gabriel Teixeira e muito menos com Caio Paulista. São dois jogadores de lado, com intensidade, com velocidade, que estão machucados, estão fora dessa partida. A escalação deve ser um 4-4-2, como eu falei do último jogo. Com Marcos Felipe no gol, na lateral direito Samuel Xavier, uma dupla de zaga formada por Lucas Claro e Nino, e o lateral esquerdo Egídio. No meio de campo, aquele losango: André, Iago, Martinelli e Casares. Nesse último jogo foi o Ganso que foi utilizado ali. O Ganso não é ideal para essa formação no meio de campo e para um time que precisa fazer gol, ser ofensivo e ser veloz e ter uma postura mais ofensiva. O Ganso não se encaixa nisso aí. Ou ele coloca o Casares nessa função, tirando o Ganso dessa última formação, ou ele coloca o Nenê, que se apresenta mais para o jogo do que o próprio Ganso. No ataque, a dupla de atacantes Fred e Luiz Henrique. Mas se ele voltar para aquele esquema anterior, que é o 4-3-3, no meio de campo ele vai botar o Iago, o Martinelli ao lado dele, o Nenê, o Casares ali na armação do jogo e dois caras espetados. Na direita o Luiz Henrique, na esquerda o Kaique e o Fred como referência. Ele pode muito bem optar tanto pelo 4-3-3, um esquema que ele já está habituado a utilizar, que eu não, já adianto que eu não gosto, não vai ajudar o Fluminense a reverter essa partida. O Fluminense precisa de gente no meio de campo, precisa do André no meio de campo, precisa de mais um meia, mais proteção, mais poder de marcação, de roubo de bola, de acionar esses atacantes. Então esse 4-3-3, antigamente utilizado, para mim não serve para essa partida contra o Barcelona no Equador. Mas se ele insistir nesse mesmo esquema, ele deve botar o Kaique aberto pela esquerda, ou pior, que passa pela cabeça de muita gente aí, que ele possa colocar até o Luca aberto pelo lado esquerdo. Aí, meu amigo, ele tá querendo ser desempregado mesmo. Nunca vi um treinador querer tanto ser desempregado dessa maneira. Luiz Henrique na direita e o Fred como referência. Vamos ver, tem essas dúvidas aí. Se é Ganso, se é Nenê, se é Casares que vão jogar ali na armação do jogo. Também tem essas dúvidas se é o 4-4-2, uma forma em losango, como todo mundo imaginou que foi formado na última partida, ou o retorno do 4-3-3 com dois jogadores de velocidade pelos lados do campo. Só espero que, independente do 4-4-2, 4-3-3, 3-5-2, o esquema que ele utilizar, que o Fluminense saia do Equador classificado. Quero muito que o Fluminense vá a essa semifinal da Taça Libertadores. A gente vai estar aqui na torcida, acompanhando na live de Reate, orando muito a Deus, apegado nessa fé que o Fluminense vai classificar para a semifinal da Taça Libertadores. Eu aguardo vocês aqui no canal Tricolado. Então, por favor, deixa o like, se inscreva no canal e clica no sininho para você não perder nada aqui no canal Tricolado e muito menos a nossa live e o nosso react. Show de bola? Rumo à classificação? Tamo junto. Tô indo embora. Flui!